Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Um dia nesse sábado, dia 1º de agosto de 2020, agradecendo a Deus por termos chegado até aqui com vida, por termos chegado até aqui nesse dia para conversarmos um pouco mais acerca das coisas da vida e acerca da palavra de Deus. Nessa semana fiquei pensando acerca dos últimos comentários acerca da vacina, da fabricação da vacina, e de como as pessoas têm procurado se colocar em relação a isso, em relação à ansiedade que essa notícia traz. Temos que realmente aguardar. Temos que aguardar, porque Deus deu sabedoria aos homens para que eles fizessem as pesquisas. E Deus sempre nos dá sabedoria, sempre disponibiliza sabedoria aos homens para fazerem coisas boas. Ao contrário do que muitos dizem, que as grandes descobertas, as coisas que foram feitas, as invenções, muitas delas surgiram do acaso, mas na verdade não surgiram do acaso nada. Deus fez com que o homem pudesse ter percepção às coisas, pudesse, com a sua inteligência, a inteligência que ele recebeu de Deus, fazer as coisas, olhar as coisas, inquirir as coisas, e isso para o benefício da humanidade. Isso para benefício de si e benefício também dos semelhantes. Em muitas situações, isso faz com que o homem, por conta disso, se ache muito capaz, muito superior. E eu acho que nisso reside um dos grandes problemas da humanidade. O homem é inteligente, o homem é capaz da maneira como Deus fez, mas muitos por conta disso se ufanam, muitos por conta disso se colocam numa posição de eu sou melhor do que qualquer outra pessoa, ou melhor do que muitos. Há uma sobrevalorização da sua visão, da visão própria, da sua consciência, do seu eu. Só que essa sobrevalorização normalmente vem acompanhado do menosprezo ou da não, digamos assim, avaliação correta do próximo. Ou seja, ele se sente melhor do que todas as pessoas, ele se sente maior e merecedor de muito mais coisas do que as demais pessoas. Não discute-se a questão do estudo, a questão da especialização, do mestrado, do doutorado, das habilidades pessoais, porque Deus deu a cada um exatamente o que tem. Mesmo que essa inteligência, essa sabedoria, esse conhecimento acabem afastando o homem de Deus exatamente por isso. Porque ele diz, eu consegui isso com o meu esforço, eu consegui isso com os meus recursos, eu consegui isso com o meu conhecimento. E a Bíblia já adverte sobre isso. Então, quem mais procura se exaltar, e Deus não gosta desse orgulho exacerbado, ele não gosta desse orgulho levado às alturas, a pessoa acaba realmente se sentindo prepotente. A pessoa muitas vezes se sente orgulhosa demais, né? Se exalta demais. Isso faz com que Deus realmente não goste, não se agrade. Porque quando a pessoa faz isso, normalmente ela se esquece de que tem defeitos. Ela se esquece de que tem erros, se esquece de que tem problemas. E, sobretudo, se esquece de que muitas pessoas podem olhar para ela e dizer, poxa, mas eu não tenho essa visão de você. Pelo contrário, apesar do seu conhecimento, apesar da sua inteligência, apesar do seu estudo,
O que você me passa é que você é uma pessoa arrogante, você é uma pessoa prepotente, você é uma pessoa muito cheia de si. E então ele diz, bom, o que você acha, você pode guardar para você, que eu não sou nem um pouco afetado por isso. Mas será que realmente é assim que deveria ser, ou será que realmente é assim que é a vida? Nós temos que voltar um pouco nessa época de pandemia para mostrar que pessoas estão sendo infectadas, pessoas estão adoecendo. Não importa o nível sociocultural ou econômico, não importa a idade, não importa a compleição física. E quando não é uma coisa, é outra. Ou seja, por mais capaz, por mais inteligente, por mais sábio, ou por mais rico, ou por mais forte que seja o homem, há uma coisa chamada mortalidade, há uma coisa chamada finitude, há uma coisa chamada limite, que o ser humano precisa conhecer, porque quando o ser humano aprende a conhecer os seus limites, e já mencionamos isso em uma certa ocasião, ele passa a viver de um modo diferente, ele passa a ter uma consciência da vida completamente diferente. Ele não se vê único e isolado em meio às pessoas. Ele não se vê único e isolado, ou talvez assim um exponente dentro de uma determinada área de conhecimento, a ponto de simplesmente conviver com os outros, mas apenas socialmente, não porque gosta de fazer isso. Na verdade, a opinião dele normalmente é a opinião que realmente é boa, é a opinião que realmente tem que prevalecer. E isso precisa levar as pessoas a uma mudança, ou pelo menos a um período de reflexão. Porque ninguém, já mencionamos isso também, ninguém vive só. Ninguém pode dizer, eu não preciso de ti. Eu não conheço você, mas eu realmente não preciso de você. Bom, você não está vivendo sozinho no mundo, você não está vivendo sozinho numa ilha. Você precisa das pessoas. E se você acha que o que pensam a seu respeito não importa, eu acho que deveria se importar. Porque você é uma pessoa, você é um ser humano. E é exatamente por isso, porque você é uma pessoa, um ser humano, é dotado da capacidade de pensar, de raciocinar, de inteligência, e de realizar coisas e de conviver socialmente, é que você deveria dar lugar a esse tipo de pensamento. Há uma razão lógica para isso, como nós mencionamos, chamada finitude da vida. Você pode ter todos os títulos e todas as graduações que você pôde alcançar ao longo da sua vida. Você pode ter uma inteligência privilegiada, uma capacidade de leitura ou de interpretação, de resolução, de produção de textos fantástica. Mas essa não é a vida, esse não é o motivo da vida. Quando as pessoas tornam essas coisas motivo da vida, pura e simplesmente, a vida perde um pouco do seu significado. E a beleza da vida está no convívio com as pessoas. Está em você poder respirar, está em você poder conversar com as pessoas, está em você rir com as pessoas e não das pessoas. Está em você poder ter algumas coisas, mas não se negar a estender a mão para quem precisa, ter satisfação, mas não negar a satisfação para outras pessoas. E quando eu digo isso, por exemplo, você gosta das coisas em tese certas, justas, mas muitas vezes você não se preocupa em você estar fazendo a sua parte para que outra pessoa também possa ter isso, naquilo que depende de você. E é uma coisa muito importante que nós temos que fazer. Muito importante.
Será que hoje você pode pensar, o que será que fulano pensa de mim ou fulana pensa de mim? Na verdade, a primeira pergunta é por que você deveria pensar isso, né? Porque há muitas pessoas que se acham, né, e se bastam. Eu digo, eu não vou nem perder meu tempo em saber o que alguém pensa de mim ou deixa de pensar de mim. Meu querido, minha querida, isso é completamente errado, isso é completamente falacioso, isso é completamente irreal. Isso é completamente irreal. E se você perguntar para um e para outro, as opiniões vão ser muito diversas. Talvez algumas pessoas lhe tenham como uma pessoa de valor, uma pessoa muito cara para elas, uma pessoa é, que seja realmente uma pessoa bondosa, uma pessoa é, é, de bom trato, uma pessoa educada, mas outras podem ter uma opinião completamente diferente, podem dizer que você é novamente prepotente ou egoísta, ou uma pessoa fria, uma pessoa distante, uma pessoa que não gosta de ter contato com outras. E se você perguntar para uma outra ainda, a opinião ainda pode ser bem mais distante dessas. E aí você vai perguntar assim, depois de eu fazer isso tudo, depois de eu fazer esse exercício, o que eu devo esperar disso? Bom, a primeira coisa que nós devemos pensar é o grau de sinceridade das pessoas que falaram isso é confiável? Por quê? Porque há muitas pessoas que vão falar alguma coisa para você, mas só para não se indisporem com você. Muitas pessoas vão dizer alguma coisa apenas para passar aquele momento e pronto. As pessoas que são mais distantes, ou que não têm nenhum contato com você, talvez fale realmente aquilo que pensam. Mas no meio de tantas opiniões divergentes, qual será a visão que você tem de si próprio? Qual é a imagem que você tem de você mesmo, né? Eu quero dizer uma coisa para você. Talvez a imagem que você tenha de você não seja a melhor. Ou seja, ou você se deprecia quando na verdade não deveria se depreciar, ou você se exalta de uma maneira tal que também não deveria se exaltar. Você, como ser humano, tem seus pontos fortes e fracos, tem suas qualidades e tem os seus defeitos. Todos nós somos imperfeitos. Imperfeitos por quê? Porque temos boas características e características que não são boas, características que se pudéssemos retirar da nossa estrutura emocional e intelectual, muito provavelmente faríamos isso. Mas o ser humano não consegue fazer isso. A questão toda é essa imagem que você tem de você, que eu tenho de mim, é uma imagem que precisa estar sendo sempre adequada, ajustada. Antigamente, quando os programas, os filmes, os desenhos eram mostrados na televisão, havia ajustes de imagem ainda. Algumas hoje ainda permitem isso. Mas as mais modernas já vêm com um grau de sofisticação tão intenso que isso praticamente não se faz, ou ninguém lembra de fazer isso, ou talvez alguma nem permitem que se faça isso. Imagem digital, imagem em 4K, mas definitivamente o ser humano não é 4K, não é 8K. O ser humano é o ser humano. Sempre a ser construído, sempre a ser aperfeiçoado, e quando digo aperfeiçoado sempre vai haver alguma área na nossa vida, algum setor da nossa vida que a gente pode realmente melhorar. Que a gente pode realmente dizer, poxa, aqui eu posso ceder, aqui eu posso rever a minha posição, rever a minha ideia, quem sabe
rever também a minha fala, no modo como falo com as pessoas, no modo como eu me dirijo às pessoas e, sobretudo, no modo como eu me relaciono com as pessoas, sendo da minha área de conhecimento ou não, com pessoas, não profissionais, mas com pessoas. E é uma coisa muito interessante você saber quem você é ou você ter uma ideia mais próxima da realidade de quem você é. E não menosprezar as opiniões das pessoas e porventura venham a dizer algo de você que você não concorda. Ou que você diga, olha, de forma alguma eu aceito isso que você diz a meu respeito. Ou porque você não quer realmente ouvir, ou porque, ao contrário, foi exatamente no ponto que machuca você, ou num ponto que lhe seja muito caro. Por exemplo, o seu conhecimento intelectual. E nós não podemos permanecer desse jeito. Então temos a visão da pessoa, como ela se vê, temos a imagem das pessoas que nos conhecem e muitas vezes convivem conosco, por exemplo, a nossa família. Temos a imagem das pessoas que, se não convivem tão intimamente conosco, mas convivem conosco, como, por exemplo, pessoas no colégio, na faculdade, no trabalho, na igreja. E tem também uma outra imagem, que é a imagem das pessoas que não têm convivência nenhuma conosco, mas acabam sabendo alguma coisa ou conhecendo alguma coisa na nossa vida, especialmente, por exemplo, quando uma pessoa em foco é uma pessoa pública, uma pessoa em foco é uma pessoa de comunicação, uma pessoa em foco ela tem uma rede de conhecimento, de colegas muito grande. Há pessoas que acabam, na velocidade da informação de hoje, nas redes sociais de hoje, acabam tomando conhecimento de detalhes e de fatos da vida de outras pessoas sem nunca tê-las visto, sem nunca tê-las cumprimentado, sem nunca ter apertado a mão delas, nunca ter sido apresentado a elas. Essas também podem ter uma opinião. A questão toda é: será que a opinião mais correta, mais fidedigna, a meu respeito, é daquela pessoa que está exatamente junto a mim? Ou da pessoa que esteja mais distante, ou da pessoa que não me conhece, nunca me viu, nunca falou comigo? Muitas, como eu já disse, falam coisas por amor, para poupar da dor, e outras já fazem exatamente o contrário. Querem mais é causar dor, querem mais é causar problema, querem mais é trazer dificuldades, querem mais é magoar a outra pessoa mesmo. Ou por seus próprios problemas, ou porque realmente querem fazer isso. Mas qual é a imagem? A imagem correta que você pode ter de você, e qual a imagem correta que alguém pode ter de você. Você já viu que entre as pessoas sempre vai haver uma opinião diferente, uma opinião divergente. Dificilmente você vai encontrar alguém dizendo: temos aqui alguém que é 100%, é unânime, 100%, a pessoa ela é muito, muito legal, ela sempre prestativa, ela é sempre jóia, ela é sempre fantástica, ela é sempre maravilhosa. Dificilmente vai acontecer isso. Mas eu quero dizer para você que, em meio a tantas diversidades, em meio a tantas coisas que eu não digo diversidade de opiniões, porque também há diversidade no sentido de sensibilidade. Há pessoas que são mais perceptivas do que outras, há pessoas que são mais sensíveis do que outras, há pessoas que têm um poder de observação maior do que outras, têm um grau de atenção em algumas coisas maior do que outras. Isso faz parte da natureza humana, e Deus fez isso no ser humano para que muitos trabalhem numa área de exatas, por exemplo, numa área de pesquisa,
na área médica, na área da saúde, cada uma com habilidades próprias, cada uma com particularidades muito boas para aquela área de conhecimento, ou numa área de construção, ou na área da culinária. É preciso haver algo que diferencie para que a pessoa realmente possa ir bem naquela área e possa trabalhar bem, possa contribuir bem, tanto para si, como para a sua família, como para a sociedade naquela área. Mas eu quero dizer para você que há uma imagem que não muda. Não é a imagem de alguém que faz alguma coisa errada e aquilo fica na mídia, aquilo fica na mente das pessoas por muitos e muitos anos. Que, aliás, é uma coisa que muitas vezes acontece. A pessoa pode ter feito uma tremenda descoberta, pode ter dado uma tremenda contribuição para a humanidade, mas se ela faz alguma coisa que contrarie bons princípios, ou choque as pessoas, provavelmente vai ser dessa maneira que ela vai ser lembrada. É como se tudo que ela tivesse feito antes tivesse sido apagada. Essa vai ser a imagem da pessoa. Não é a imagem dela para ela. Pode não ser para a família, mas a partir do momento dos amigos, das pessoas que convivem, e até das pessoas que não convivem, pode ser essa a imagem que fique dessa pessoa. Então eu quero retomar aqui dizendo, há uma imagem que não se modifica. Há uma imagem que não é alterada. Há uma imagem que você é quem você realmente é, não o que você fez ou deixou de fazer. Alguém que olha para você, sabe quem você é exatamente. E não adianta usar de subterfúgios, não adianta tentar esconder os pensamentos, tentar esconder as reações, tentar esconder as emoções, porque ele conhece exatamente quem você é, assim como ele sabe exatamente quem eu sou. Na verdade, ele conhece a todos nós. Eu acho que nessa altura você já deve ter percebido que eu estou falando de Deus. Sim, Deus sabe exatamente quem você é, sabe das suas potencialidades, sabe das suas características boas e das características não desejáveis. Ele sabe exatamente quem você é por dentro, ou seja, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Ele conhece as suas realizações e conhece por quê? Primeiro porque ele dotou você de capacidade para realizar. E conhece porque ele não perde a sua vida de foco. A sua vida é importante para ele está sempre atento ao que você pensa, ao que você fala, ao que você faz. Sim, você é muito importante para Deus. E exatamente por isso é que ele não muda a visão que ele tem de você. Ou seja, não é algo que você faça ou deixe de fazer que vai mudar como ele vê você. Hoje você fez uma coisa boa. Poxa, olha, fulano hoje subiu no meu conceito, viu? Hoje a minha impressão dele está extremamente positiva. Amanhã faz alguma coisa não muito boa ou não agradável, olha, hoje já teve problemas, eu já estou olhando para ele de forma diferente. Não, Deus não é assim. Deus realmente não é assim. Veja o que temos na palavra de Deus, e a Bíblia sempre tem respostas, a Bíblia sempre tem ensino para a nossa vida. Eu queria falar com vocês hoje sobre Mateus, capítulo 16, versículo 13, diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Ora, Jesus já sabia, mas ele queria que os seus discípulos, que tinham contato com as pessoas, e por isso o contato com o ser humano é tão importante, que nos faz conhecer os outros, nos faz conhecer as pessoas, porque conhecendo as pessoas, muitas vezes nós temos respostas, nós temos
elementos para ver como nós estamos também em relação a essas pessoas, né? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias. E ainda, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Aquela questão da diversidade de opiniões. Muitas vezes, aqui, as pessoas ligadas à cultura judaica olhavam para Jesus e diziam: esse pode ser realmente João Batista, ou outros Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. Porque muitas vezes a imagem que se tem do outro, ela vem alicerçada ou calcada no seu próprio conhecimento, ou seja, no conhecimento. Eu tenho uma impressão, eu tenho um conhecimento, eu tenho uma sensibilidade, e eu olho para outra pessoa e digo: aquela pessoa realmente pode não ser boa, pode não ser legal, pode não ser uma boa pessoa, mas será que isso realmente é verdade? Ou seja, a minha opinião sobre uma outra pessoa, ela pode estar sendo influenciada por outros fatores, inclusive meus próprios fatores. Não que necessariamente a outra pessoa seja aquilo. Diz aqui: então Jesus interpelou: mas vós? Ok, já perguntei sobre as outras pessoas, as pessoas que estão mais distantes, aquelas que ouvem falar de mim, aquelas pessoas que podem até ter me ouvido, mas não convivem comigo. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Porque ali estava o círculo mais restrito de convivência de Jesus. As pessoas que normalmente viviam com Jesus, que caminhavam com Jesus, que estavam com Jesus diariamente. Esses deveriam ter, por isso mesmo, uma percepção maior, mais ampliada de quem ele era. Olha, de todos os 12, Simão Pedro tomou a palavra. E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A opinião de Pedro naquele momento foi a opinião que sintetizou talvez o pensamento dos outros discípulos, porque Pedro estava tendo uma ideia muito aproximada da realidade. Ele entendeu, por tudo que Jesus estava falando e por tudo que Jesus estava fazendo, e não apenas falando e fazendo em termos de ministério, mas vivendo a sua vida diária. Ele viu: olha, esse só pode ser o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu não conheci ninguém que fosse assim, eu não vi ninguém na nossa história que seja assim, ou que tivesse sido assim. Aí veja a visão de Jesus. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas. Jesus conhece você, sabe de quem você é filho, conhece a sua origem, conhece de onde você veio, conhece todas as coisas que você viveu em sua vida até o presente dia. Boas experiências ou experiências que não foram boas. Ele sabe exatamente quem você é, porque você é o resultado de todas essas coisas. Abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Ou seja, o que Jesus está dizendo: Pedro, você é abençoado, porque como você me vê, não lhe foi ensinado por outras pessoas. Você tem andado comigo, você tem convivido comigo, você tem visto as minhas obras, você tem ouvido os meus ensinos, mas você falou algo que normalmente as pessoas não veem, não sabem, não conhecem, porque isso lhe foi dado por Deus. E lhe foi dado por Deus por quê? Porque Deus sabe quem eu sou e Deus sabe quem você é. Então quem tem a exata noção de como nós somos, na verdade não é a noção, a visão exata de quem nós somos é Deus. E aí Jesus continuou e disse: da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Jesus então disse a ele: olha, eu sei que você é Pedro, eu sei exatamente quem você é,
E eu sei exatamente o que eu posso esperar de você. Eu conheço os seus defeitos, conheço as suas qualidades, e é exatamente por isso que eu digo a você: as suas qualidades não podem fazer com que você se ufane, ou que você seja é, é, prepotente, orgulhoso, se exalte. Mas, por outro lado, os seus defeitos também não podem fazer com que você seja paralisado nas suas ações, nos seus projetos, ou sirvam de empecilho, obstáculo para você buscar coisas melhores, projetos melhores, situações melhores na sua vida. Isso não pode servir como obstáculo a você realizar as coisas que você pode realizar em vida. Isso quer dizer, meu querido, minha querida, que todos nós temos qualidades, todos nós temos boas características, mas essas qualidades, essas características não nos permitem, ou pelo menos não deveriam permitir, ou nós não deveríamos permitir que tais coisas subissem à nossa cabeça de um modo tal que nós nos sentíssemos realmente o suprassumo de tudo. Os melhores dos melhores dos melhores. E por outro lado, aquilo que a gente sabe que a gente não tem de positivo, que a gente precisa melhorar, pode melhorar, também não pode impedir com que nós tenhamos planos, tenhamos projetos. Eu nunca vou conseguir fazer isso porque eu tenho assim, eu nunca vou ser aceito porque eu assim. Não. Há muitas coisas que podem ser trabalhadas na nossa vida, que podem ser modificadas na nossa vida. Há uma coisa chamada maleabilidade. Nós temos que ter maleabilidade conosco. Por quê? Porque isso significa capacidade para você se adaptar, capacidade para você melhorar, capacidade para você crescer. Se você está engessado, o que está ali não vai crescer mais. Imagine um membro do corpo humano que fica engessado por um imenso período. Aquele membro ali dentro vai atrofiar, porque aquela musculatura não está sendo exercitada. Ou seja, as coisas ao redor vão continuar acontecendo, o restante do corpo vai continuar a crescer, mas aquela parte vai ficar atrofiada. Isso não é bom, óbvio. É óbvio que isso não é bom. Isso quer dizer, então, que nós temos que ter essa capacidade de adaptação e de crescimento, de melhorar. Sabendo que, da mesma maneira como Deus vê você e me vê, e sabe que nós temos coisas boas e coisas ruins, Ele sabe que você também tem isso. Eu tenho, você tem, todas as pessoas têm. Mas o que é que tem que realmente preponderar? É preciso haver um equilíbrio. Você não vai se ver além daquilo que você é, mesmo com toda a capacidade que você tenha, mesmo com toda a inteligência, com toda a riqueza que você tem. Por outro lado, você também não vai se ver menor do que você é. Há que se ter um equilíbrio. E esse equilíbrio você pode alcançar ouvindo as pessoas, mas sobretudo sabendo que Deus vê você e sabe exatamente como você é, sabe exatamente o que pode esperar de você. Da mesma maneira como Jesus falou: olha, eu te digo que tu és Pedro. Ele disse nessa frase simplesmente isso: eu sei exatamente quem você é, Pedro. Eu sei o que eu posso esperar de você. E ele sabia que mais adiante Pedro iria negá-lo. Sim, foi a negativa de Pedro, antes que o galo cante, não o galo cante 3 vezes, mas antes que o galo cante: 3 vezes você vai me negar, Pedro. Jesus falou isso adiante. Mas aqui, antes disso tudo acontecer, por isso que eu digo que a imagem que Deus tem de você, a imagem que Deus tem de você, a imagem que Deus tem de mim, não muda. Ele já disse aqui: tu és Pedro. Isso quer dizer, meu querido, minha querida, que Deus já sabe exatamente quem você é. A opinião dele, a visão que ele tem de você não vai mudar por suas ações. Da mesma maneira como Pedro, mesmo tendo negado Jesus, depois não foi renegado. Já imaginou Deus ali: o que? Negou a meu filho?
Nunca mais quero falar com ele, nunca mais, não vai ter chance nenhuma, nunca mais comigo. Como se fosse ser humano, não é? Mas às vezes, reparou como muitas vezes nós, como enquanto seres humanos, fazemos isso com outros seres humanos? Há um ditado que diz, por exemplo, em relação a filhos, né? Quem meu filho beija, minha boca adoça, né? Há um ditado aí que diz isso. Ora, Deus não fez assim. Ele sabia exatamente quem era Pedro. E sabia exatamente o que poderia esperar de Pedro. E depois que Pedro foi aprendendo, depois que Pedro foi crescendo com as situações boas e ruins da vida dele, e à medida que ele foi convivendo com Jesus, e sobretudo depois que ele teve uma convivência maior com Deus pelo Espírito Santo, ele viu. E ele foi crescendo, e ele foi crescendo como pessoa e como ser humano. Isso quer dizer que qualquer um de nós pode fazer isso, mas principalmente se nós buscarmos essa receita com Deus que nos criou. Com esse Deus que nos criou, com esse Deus que nos ama, com esse Deus que realmente cuida de nós, com esse Deus que realmente nos fez, não para maltratarmos uns aos outros, não para machucarmos uns aos outros, não para humilhar os outros, não para fazer o mal aos outros, não foi para isso que Deus nos fez. E se você, porventura, até este momento, tem feito isso, não pense que você não pode mudar. Pelo contrário, enquanto há vida, como diz o ditado, também há esperança, né? Veja bem, se hoje você tem a perfeita noção, perfeito conhecimento de que você já magoou pessoas, você já ofendeu pessoas, você já humilhou pessoas, e viu que isso tem se tornado um hábito, talvez alguma coisa dentro de você precise ser modificada. Talvez alguma coisa em você precise ser trabalhada. E se você fizer isso, você vai descobrir que você não se tornou um fraco por causa disso. Na verdade, você cresceu como pessoa. Você vai ver que isso lhe abre outras possibilidades, porque você está liberando do seu coração, do seu modo de ser, coisas que na verdade não ajudam você a crescer. Na verdade faz com que você encolha cada vez mais e se restrinja cada vez mais no relacionamento com as outras pessoas. Lembre-se, Deus vê você exatamente como você é. Ele criou você. Ele sabe o que você tem de bom, o que você tem de ruim, como sabe também de mim. Mas à medida que nós buscamos a Deus, à medida que nós nos aproximamos de Deus, e Deus nos mostra como Ele nos vê, ou seja, com características positivas e com características negativas, mas dizendo, eu continuo vendo você como você é, eu continuo amando você. Isso significa dizer que se Deus ama você, você pode amar a Deus, porque a opinião dele em relação a você, a visão que ele tem de você não muda. Ele continua amando você. E você pode também amar as pessoas. E se elas não pensarem bem de mim? Você ama as pessoas da mesma maneira. E sabe por quê? Porque se você se ama, eu digo não se adora, mas se você se ama e quer coisas boas para você, por que não amar as pessoas também e querer coisas boas para elas? Ou seja, é o princípio da reciprocidade. Eu trato da forma como eu quero ser tratado. Eu trato da maneira como eu gostaria de ser tratado. Isso se chama crescimento. Isso se chama bem-estar consigo e bem-estar com o outro, com o próximo. E acredito, isso é muito importante. Não é porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Talvez eu precise de ajuda, talvez eu precise de um socorro, talvez eu precise disso, daquilo outro. Não. Mas porque precisamos uns dos outros enquanto seres humanos, porque Deus nos fez assim. Tenha isso em mente. Deus criou você, Deus sabe exatamente quem você é e ama você, com seus
prós, com os seus contras. Deus ama você. A opinião das pessoas pode mudar ou não, e Deus continua vendo você como você é, e Deus continua amando você como você é. Isso lhe ensina e me ensina que nós podemos amar as pessoas independentemente de como nós as vemos. Porque todas têm características boas e ruins. Algumas, por inúmeras situações, podemos ver muito mais intensamente as características ruins do que as boas. Talvez as pessoas nos olhem e vejam de uma forma diferente. Mas saiba que a partir dessa visão, ou seja, a partir do conhecimento que você tem agora, de que Deus lhe ama exatamente como você é, que Deus vê você exatamente como você é. Isso não muda com as suas boas ações, o seu conceito com Deus cresce e com mais ações o seu conceito com Deus diminui. Não. Deus sabe exatamente como você é e ama você exatamente como você é. Porém, isso não quer dizer que você não possa ser modificado, não possa melhorar. E exatamente isso é o ponto crucial. Esse é o ponto crucial, melhor dizendo. Como Deus lhe ama, e como Deus espera que você seja melhor e pode lhe ajudar a se tornar uma pessoa melhor, você pode também ser uma pessoa melhor em relação às outras pessoas, em relação a si próprio inicialmente e depois em relação às demais pessoas. Ou seja, o equilíbrio você vai encontrar na presença de Deus, buscando a Deus, buscando a sabedoria de Deus, e partindo sempre desse princípio: se eu não mudo para Deus com as minhas ações, ou seja, eu posso melhorar, eu não vou ficar longe de Deus, afastado de Deus por causa das minhas ações, eu posso também melhorar em relação às demais pessoas. Desde que, como eu tenho, a imagem que eu tenha de mim seja a mesma imagem movida pelo amor de Deus. Eu não nasci para fazer mal às pessoas, eu não nasci para ser ruim com as pessoas ou para as pessoas. Mesmo que eu tenha passado por momentos tristes, difíceis, muito ruins na minha vida, isso não tem que me definir, isso não tem que dizer quem eu sou. Eu tenho algo de bom para oferecer. Há bondade em mim, né? Já diz até um filme sobre isso, né? Mas enfim, a questão toda é: você pode crescer como pessoa, você pode ser uma boa pessoa também com as outras pessoas, e a sua vida tem que ser ditada por essa perspectiva. Eu posso melhorar, eu posso crescer enquanto ser humano, e eu posso amar as pessoas, eu devo amar as pessoas, porque se eu amo as pessoas, isso quer dizer que eu amo a mim mesmo. Há muitas pessoas que dizem: eu me amo, mas se eu não amo as pessoas, então esse amor está errado. Porque o Jesus mesmo ensinou: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas se o que você faz em relação ao seu próximo é coisa ruim, é sempre ações desagradáveis, negativas, de agressividade, de fazer o mal, talvez você não se ame como você pensa. Talvez haja coisas em você que você não perceba. Talvez haja uma situação que tenha marcado tanto a sua vida que a visão que você tem de si, apesar dos momentos bons que você procura ter, é uma visão distorcida, é uma visão que não reflete exatamente quem você é. Nessas horas, lembre-se que Deus vê você da mesma maneira. Ele quer que você cresça como pessoa, Ele quer que você se realize como pessoa, sem fazer mal às demais pessoas. Ele quer que você seja uma pessoa boa na sociedade, Ele quer que você seja uma bênção. Você seja abençoado e que você seja uma bênção na vida das outras pessoas. A começar na sua família e depois até a quem não conhece você. Deus lhe ama. E exatamente porque Ele ama,
Ele quer o melhor para você. Dê oportunidade às pessoas de verem quem você é, mas também dê oportunidade às pessoas de que elas sejam vistas por você de uma maneira também amável. Não critique por criticar, não destrua a imagem das pessoas, não denigra a imagem das pessoas. Faça com elas o que você gostaria que fosse feito com você. Você vai descobrir Deus em cada uma dessas coisas. Busque a presença de Deus e você verá que você vai crescer como pessoa e que as coisas podem ser muito diferentes. Para melhor, que eu digo. Deus o abençoe, Deus o guarde, Deus o livre. Reflita nisso e eu tenho certeza que você irá crescer enquanto ser humano para a glória de Deus e para bem-estar seu e de quem convive com você e até de quem nem convive com você. Você vai ser uma bênção. Você vai ser um exemplo. Eu não quero ser exemplo. Você não precisa querer ser exemplo. Quando a gente faz coisas boas, isso acontece naturalmente. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Amém.